Estamos aí com esse trabalho das criancinhas também, e estava lembrando agora há pouco, um pouquinho do que eu falei pela manhã, sobre quando minha mãe me enviou essa semana uma mensagem falando que perdeu o sono e estava orando por mim. E, por coincidência, eu também estava acordado orando, quando ela falou que estava orando por mim. E ela lembrou e me mandou uma mensagem, falou assim: estava aqui lembrando quando você e o Sérgio eram bem pequenininhos, e nós moramos um tempo sozinhos, eu e vocês dois, a gente era tão feliz. Aí eu fiquei lembrando do passado, dos momentos da infância. Fiquei lembrando como que as coisinhas mais simples eram tão saborosas. Às vezes um bolo com água era como se fosse um bolo de aniversário, cheio de glacê e tantas coisas mais. As coisas mais singelas, no meio das maiores dificuldades, a gente encontrava tanto prazer, tanto gozo, tanta alegria. E eu fiquei lembrando, e nós não éramos cristãos. Não tinha, eu posso dizer assim, eu cresci, e isso não vai nenhum demérito, nenhuma falta de consideração pelo meu padrasto que me criou, pela minha mãe, que não conhecia Jesus. Mas eu cresci em uma família muito desestabilizada. E se você vem de uma família desestabilizada, você espera o quê? Ninguém tem para dar aquilo que não recebe, para ensinar aquilo que não sabe. Então não tem como você exigir de quem não tem estabilidade. Mas eu tinha eleição, não tinha estrutura familiar, mas tinha eleição. E a eleição muda todas as coisas, irmãos. Quando eu digo que muda, é porque os eleitos de Deus nunca, jamais, eles se perderão. Sob circunstância alguma, eles poderão passar momentos muito difíceis na vida, mas se perderem, eles não vão se perderem. Eles poderão adquirir cicatrizes, marcas. Mas aí eu fiquei pensando, teve momentos que eu tive que pedir perdão a Deus, e houve momentos que eu tive que pedir perdão para mim mesmo e falar assim comigo mesmo: não se autodestrua, não tome a culpa toda para você. Você não tem culpa de não ter recebido, de não ter sido lapidado, de não ter sido ensinado como você precisaria ter sido ensinado. Então chega um momento que você precisa de se perdoar, reconhecer aonde você errou e aonde outros erraram e fizeram de você uma vítima e não um culpado. Porque senão você fica amarrado a vida toda, não evolui, não cresce, não se cura, não supera traumas, não tem as feridas saradas. E aí vem o diabo, que sabe aonde bater, e ele fica ali de cima o tempo inteiro, machucando, batendo e ferindo aquela pessoa, trazendo à lembrança as coisas que não produzem esperança. E a Bíblia diz que nós temos que trazer à lembrança as coisas que produzem, que nos dão esperança, motivação, encorajamento, ânimo. Então eu fiquei lembrando de como eu cresci, e fiquei pensando sobre a necessidade que tive e que tenho, né? Ninguém é tão sábio que não aprenda mais. A gente morre ainda aprendendo, e ainda quando morremos não aprendemos tudo que precisa. Essa aqui é uma grande verdade. Eu tive que aprender. E se você não sabe, aprenda, peça a Deus para te ensinar, e não só peça a Deus para te ensinar, olhe para pessoas boas que estão ao seu lado e que a vida delas servem para você, vamos dizer assim, fazer um reset da sua vida,
para você se reinventar. Os coaches, os psiquiatras gostam de falar que é se ressignificar, e é verdade. Há momentos que você tem que parar e dar um novo ressignificar, é dar um novo significado, um novo sentido, uma virada de chave na sua vida, porque senão você perece, você morre, né? E eu tive que aprender, irmãos, ainda que de um jeito difícil, porque não foi fácil aprender devido ter vindo de um lar, de uma família desestabilizada. Tive que aprender e me reinventar. Eu não tive um pai, vamos dizer assim, que eu pudesse olhar para ele e dizer assim, não é o caso da maioria aqui, eu posso pisar onde ele está pisando, seguir os exemplos que ele está me dando. Se eu fosse pisar onde ele pisava, seguir os exemplos que ele seguia, eu não estaria, que ele estava deixando, eu não estaria aqui em um momento como este. Talvez estaria preso, talvez estaria bêbado, talvez era um drogado, talvez estava debaixo da terra, né, da sepultura, porque é duro a caminhada de um pecador, né, de um transgressor. Então tive que aprender. E eu fico muito admirado, me desculpe se isso fere alguém, mas eu fico admirado de ver como que os crentes às vezes são negligentes. Eles não vêm de famílias desestruturadas, eles nascem muitas vezes em um berço de ouro, eles têm pais que temem a Deus, mãe que teme a Deus, tem ensinamento, tem Bíblia, tem mensagem, tem vovô, tem vovó pertinho, que ama, que dá carinho, que chora pelos netos, que ora. Tem pai, às vezes, que perde ali o sono de madrugada e fica ali suspirando, chorando, orando pelos filhos, e eu fico pensando, como são negligentes. Às vezes negligente na maneira de criar os seus filhos. Muitos de nós, não só eu, não tivemos um modelo de pai, né, adequado para a gente poder dar alguma coisa boa, alguma coisa que presta na vida. Mas, meditando comigo esse final de semana, eu fiquei pensando, como Deus foi bom para mim. Como Deus foi bom para mim. Deus tem sido bom para ti? Ele é bom para conosco, irmãos. Isso é a eleição, é a misericórdia de Deus, é o muito amor dele que nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Eu estava falando de manhã da minha irmã, quando minha mãe, meu padrasto, desesperado, querendo ver ela sarada. A senhora lembra, mãe, da Poliana, com aquelas bolhas no corpo, merejando pus, aquele desespero, era novinha. E eles correram para um centro espírita, uma mulher que benzia e curava as pessoas, curandeiras. E ela exigia uma oferenda absurda, não tinha como pagar a oferenda, né? Uma compra disso, daquilo outro. E eu nunca mais esqueci disso. Não tendo resultado lá, eles entraram na igreja do pastor Torres. A senhora lembra do pastor Torres? Acho que era um metodista renovado. Um homem alto, calvo assim, de um vozeirão grave, sabe? Pregava muito animado. E no final eu lembro direitinho, nós fomos lá no altar, ele pegou o vidrinho de óleo assim, jogou na menina, o que não é indicado fazer dentro de um hospital e com pessoas com ferimentos, né? E ele ungiu a menina ali e passou. No outro dia, aquelas bolhas haviam estourado, aquelas feridas haviam secado e a menina estava curada. E eu, pequenininho, fiquei com uma coisa na minha mente assim, irmão Elbert. O pastor Torres curou a minha irmã. Eu fiquei com isso na cabeça. E os anos passavam e toda vez que eu olhava para aquela igreja, eu lembrava que a minha irmã tinha sido curada ali. E eu ficava querendo ir naquela igreja porque a minha irmã havia sido curada ali. E era assim. Só que a adolescência, irmãos, ela chega, né? E quando a adolescência chega, os filhos, muitas vezes,
Eles não querem saber do conselho dos pais, não querem saber de Jesus, não querem saber da santidade, não querem saber da igreja. Às vezes a adolescência engole, vence muitos jovens, muitos meninos, meninas. Comigo não foi diferente. Eu comecei a andar com aquela turminha, irmão Washington, para poder ir para as festinhas, para os bailes, aquela coisa de menino, de adolescente. E aí podia ser meia-noite, 11 horas, 1 hora da manhã, quando eu voltava daqueles lugares, aí eu passava sempre na porta da igreja, aí eu via a igreja do pastor Torres, Wellington. Aí eu ficava com vontade de ir na igreja, sempre lembrando da igreja do pastor Torres. Mas a adolescência me venceu e eu não mais lembrei de Jesus, e por um tempo esqueci do pastor Torres de ir à igreja. Mas logo depois disso, Jesus chegou com essa mensagem, e eu me lembro quando vocês iam fazer culto lá na casa do irmão Orlando, em Vespasiano, eu morava do lado, eu lembro do pastor pregando lá, e vocês lá, fazendo culto, e eu ficava lá de casa ouvindo, eu não era crente, mas eu ficava lá ouvindo, vocês fazendo um barulho lá, cantando, pregando, eu era bem novinho ainda. Mas a mensagem veio depois disso e cruzou o meu caminho, e me transformou e me deu a oportunidade de aprender. E aí eu comecei a tomar alguns homens como exemplo para mim. Aí eu lembro que o pastor Vanderlei, que partiu, ele dizia alguns testemunhos de alguns irmãos da família, ou da igreja, e dizia assim, esse irmão trabalhou 20 e tantos anos na CEMIG, o outro trabalhou a vida toda nisso, foi firme, fiel, criou os filhos no caminho do Senhor. E eu chegando de uma vida toda desestabilizada, ficava pensando assim comigo, irmão Orlando, o que eu quero? Aí quando ele citava o nome daquele irmão, eu ia colar naquele irmão e ficar olhando como é que aquele irmão andava, como é que ele vivia. E eu falava assim, eu quero ser igual a esse irmão, trabalhador igual a ele, homem igual a ele, pai igual a ele, marido igual a ele. Quero ser crente igual a ele é muito fiel, não perde culto. E eu ficava olhando, uma das pessoas que eu fiquei olhando foi meu sogro, que também partiu para o Senhor, o pastor José de Paula. Também o pai da Simone, o pastor José Augusto. A gente ia muito lá, novinho, na casa deles, eles deram um bom exemplo para nós e nos ajudaram muitíssimo no início da nossa caminhada cristã ali, tão jovens. E a gente ia longe para ir para a casa deles, tomar um cafezinho, brincar de bola e ter um tempo assentado em volta da mesa e o pai da Simone pregando para nós. E eu não esqueço daquele tempo, porque aquelas pessoas estavam nos ensinando, nos dando estabilidade. Talvez nem eles sabiam que eles estavam nos estruturando e nos dando estabilidade para viver a vida, porque a gente não tinha, né? Aí, hoje, eu estou o tempo inteiro chamando os pais a acordarem. Porque quem vem de lá, tudo bem, vem em tempo de ignorância, mas quem está aqui dentro da fé, é inadmissível você ser ausente na vida dos seus filhos. Não ensiná-los a orar, não ensiná-los a conversar, não ensiná-los ao amor pela igreja. Eu vou te falar uma coisa, se você... Não tem ninguém aqui assim, é só uma força de expressão aqui. Se você não gostar do pastor, ensine os seus filhos a amarem o pastor e a gostar do pastor. Vai fazer bem para eles, eles vão falar coisas boas, eles vão ter estímulo para ir à igreja e ouvir o pastor pregar. Então, vai ser bom para eles. Então, o pai tem que ser pai presente na vida dos filhos no cotidiano, porque as marcas, tanto boas quanto ruins, ficam. As marcas de quando eu fui na igreja as primeiras vezes, ficaram. Os abraços e beijo que eu recebi da minha mãe algumas vezes, nós não éramos uma família tão melosa, sabe? É coisa de natureza, mas os abraços e beijos que eu recebi ficaram, eu nunca esqueci. Os momentos em que houve sorriso, eu também não esqueci, eles me fizeram bem. Agora, se coisinhas tão pequenas assim fazem bem, você imagina você educar os seus filhos no caminho do Senhor.
A Bíblia diz: ensina, educa os seus filhos no caminho do Senhor, porque dá no que der, aconteça o que acontecer, quando eles estiverem lá na frente, igual eu estou falando aqui 40 anos depois, eles não vão esquecer das coisinhas, das marquinhas, dos puxões de orelhas, às vezes, para a gente poder caminhar, para a gente poder dar uma sacudida, que fazem parte de toda família tem esses momentos. Então eu fiquei com desejo antes das crianças subirem, falar para os pais: seus filhos precisam de você no cotidiano deles, no dia a dia deles. Os lares dos nossos filhos, nós temos que saber disso aqui, ó. A grande maioria dos lares dos nossos filhos serão modelos, cópias do nosso, onde eles cresceram e passaram a maior parte da vida e receberam influência. É assim, a menina vai fazer alguma coisinha no fogãozinho dela, igual a mãe dela fazia. O rapaz, irmão Cleito, quando for constituir a família dele, vai fazer alguma coisa lá dentro da casa dele, sabe? Igualzinho o pai fazia lá, e ele passou décadas e décadas vendo o pai fazer daquele jeito. São modelos. Se for um lar muito desequilibrado, oh meu Deus, ajuda essa menina, ajuda esse homem, porque é o modelinho da família de onde ela veio, é o modelinho da família de onde ele veio. Precisarão extremamente da bondade e da misericórdia de Deus e da força de vontade para dizer assim, ó: Senhor, eu quero aprender. Não é pecado você olhar, não tome ninguém como modelo absoluto, porque todo mundo é falho e você não pode depositar sua fé no humano, mas não é errado você olhar uma mulher mais experiente para aprender. A Bíblia diz que as mais velhas ensinem as mais novas. Não é errado você olhar um homem vitorioso e dizer assim, de vez em quando sentar com ele, como se ele fosse um carvalho, e dizer assim: fala para mim, qual foi o segredo para 30 anos de casado, para 50 anos de casado com a mesma mulher? Conta para mim qual é o segredo da senhora para viver uma vida inteira, criar os filhos, manter uma fé tão pulsante, constante, durante 20, 30, 40 anos na presença do Senhor, mesmo tanta água já tendo passado debaixo da ponte, né? Como eles dizem. Aprender uns com os outros, olhar bons exemplos. Mas já viram como que as pessoas são tendenciosas a olhar só os maus exemplos? E tem tanta coisa boa para olhar. Não olha para quem está dando mau testemunho, mau exemplo. Olhe para quem está dando bons testemunhos e bons exemplos. É isso que eu estou dizendo. Isso é aprender de um jeito, às vezes, não tão fácil, porque a gente aprende caindo, levantando, uma hora a gente acerta, fica todo orgulhoso, fala: agora eu sou vencedor, acredito que eu mudei mesmo. Aí de repente você tomba de novo, fala assim: ah, mas que negação, olha eu errando de novo, olha eu falhando de novo nas coisas que eu não deveria falhar. Então, irmãos, eu vou dizer para todos vocês aqui, que estão aqui dentro nessa noite, ainda há esperança para todos nós. Há esperança para se reencontrar emocionalmente, espiritualmente. Há esperança ainda para se reencontrar familiarmente. Há esperança quando a gente quer e se humilha. Irmão, sempre terá jeito quando nós levantarmos e dizermos assim, ó: eu quero ser melhor. Há mais alguém comigo nessa noite? Eu quero ser melhor. Quando há essa vontade, irmão, olha, Deus move as coisas para que você consiga chegar aonde tem que chegar. Então, eu digo assim, há esperança ainda. Eu não fui criado de uma maneira, como eu disse, sensível, tão carinhosinha e tão amorosa, mas eu tenho que quebrar todos os dias tantas barreiras. Eu preciso, às vezes, de ir lá e pegar a minha filha e dar nela um abraço. Eu estava saindo agora, dei nela um abraço, falei com ela assim: ora para nós vamos viajar.
tá bom? Fica com Deus. Às vezes a gente tem que levantar de noite e lembrar deles e orar por eles. Às vezes tem que sentar um pouquinho e tentar aprender com eles. A gente acha que só a gente tem que ensinar, né? Às vezes você tem que sentar e aprender com eles. Eles estão vivendo fases que às vezes nós fomos vivendo, empurrando aos trancos e barrancos, não percebemos, e elas passaram, e a gente não sabe sentar e aprender com eles as fases deles. Então eu diria assim, seja íntimo dos seus filhos. Sabe o que é ser íntimo? Quando a gente fala de relacionamento, que há intimidade, a gente fala relacionamento que há transparência, que há proximidade. Se você não conseguir ser íntimo dos seus filhos, há uma grande possibilidade de você acabar deixando eles escaparem, de alguma maneira, da sua vida. Então, procura ser íntimo deles, ou seja, ter liberdade para sentar, liberdade para poder conversar, porque os que não têm filhos adolescentes, os teus não estão no freezer, numa cápsula de gelo, estão crescendo. Eles vão se tornarem adolescentes. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Vou te falar uma coisa, e isto, muita gente pode discordar, mas eu estou certo disso. Se tornam adolescentes e nunca estão preparados para as instabilidades emocionais. Não tem adolescente preparado para instabilidades emocionais. Por isso que os maiores conflitos de um pai com a filha, de uma mãe com o filho, pais e filhos, começam na adolescência. Por quê? Vêm as instabilidades emocionais deles, e eles não estão preparados, e pior, nós também não. E aí vira um Armagedon, uma guerra dentro de casa, um Armagedon, uma guerra, às vezes na vida espiritual. E você não é íntimo deles, então não consegue perceber quantos laços de tentações envolve a vida deles. Eu estou dizendo laços de tentações, e há uma barreira gigante para nós somos tão santos, tão fortes, tão sistemáticos, mas na verdade não é forte, não é santo, não é sistemático, é insensíveis, brutos e estúpidos às vezes, que não está vendo as pessoas morrerem, que a gente não consegue sentar e conversar com eles sobre as tentações deles. Que dia, quando este pai assentou, ou quando você vai se assentar com eles, para falar com eles sobre as tentações da vida? Eles sabem que existem. Meu filho, minha filha, meu filho, esta é a idade das tentações, e eu sei quais mais vão te envolver agora. As vaidades vão te envolver, mas um dia a ficha vai cair, que as vaidades são vãs. Meu filho, os egos vão te envolver. Meu filho, as tentações sexuais vão serem avassaladoras sobre a sua vida, e se você não fizer algo para vencer isso, você vai afundar a sua vida, seu nome, sua reputação, suas finanças. Muitas finanças começam a serem destruídas na adolescência, ainda tão novos. Essa mãe não é amiga, não é íntima, não assenta com a menina para conversar com ela, para falar da mudança, para falar da carga hormonal, para falar dos desejos sexuais, para falar dos complexos, principalmente hoje, que vão bombardeá-la daqui uns dias. Eu digo complexos porque há um padrão de beleza no mundo, e ela começa a se achar feia, e começa a sofrer, e começa a fazer de tudo e mais um pouco, para pelo menos chegar perto dos padrões da sociedade. E aí, se faltar suporte, irmãos, está vendo? Não é Lúcifer. É Lúcifer, não é Lúcifer. Somos nós, nossos maus hábitos, nossa hereditariedade, nossa arvorezinha genealógica, que nós às vezes não procuramos tratá-la na árvore da vida. Nós, não ponha o diabo dentro de muitas coisas.
Tem coisa que somos nós, que não sabemos ser pai, que não sabemos ser marido, que muitas não sabem ser mãe. Somos nós, que não os entendemos, que não conversamos. E eu estou falando isso aqui, todos nós que somos pais, se fosse para chorar e arrepender, todos nós iríamos chorar e arrepender, porque aquele quem nunca pecou nisso, como disse Jesus, lance a primeira pedra. Então, irmãos, olha, ser crente não é só vir à igreja, ser crente não é só tomar a ceia, ser crente não é só conhecer os mistérios profundos que a voz do sétimo anjo trouxe para nós. Ser crente é você saber quem você é você não ignorar a herança que Deus te deu para administrar, porque a Bíblia diz que herança, os filhos são herança que vem do Senhor para nós, e Deus nos dá para administrar isso. Então é necessário nós termos um posicionamento, tanto natural, quanto um posicionamento espiritual na vida dos nossos filhos, com mais amor e compreensão, e se necessário for, eu não estou dizendo para você ser relaxado, eu detesto essa ideia de ser relaxado, detesto, mas não seja rigoroso excessivamente. Tem hora que alguém vai dizer para você, mas é errado, é errado, é errado. Você vai ter que dizer assim, é errado mesmo, mas deixa. É errado, mas deixa. Por quê? Porque não é pela força nem pela violência, mas pelo Espírito. Você aconselha pelo Espírito, dá exemplo pelo Espírito, ora pelo Espírito. E Deus vai nos dando graça e a gente vai colocando as coisas no lugar. Amém? As crianças já subiram, irmãos? Não, né? Vamos orar por esses pequeninos. Vamos ficar de pé. As criancinhas que estão aí, vem aqui na frente que vocês já vão subir por aqui, ó. Corre, os pequenininhos, não demora, não vem. Deus guarde os nossos filhos, Deus guarde o nosso lar, Deus guarde essa herançazinha do Senhor. Olha aí para vocês verem, ó. Estão faltando alguns aqui ainda na frente, né? Ou não vieram na igreja. Levante suas mãos nesse instante, feche os seus olhos. Eu gostaria que uma mãe, será que tem uma mãe aqui, irmãos, que pode fazer uma oração por elas? Quem é a mãe que se candidata em fazer uma oração por essas crianças? Gostaria que uma mãe orasse por elas. Você pode orar por elas, irmã? Pode? Você ora aqui? Olha aqui, uma mãe, nós temos recebido oração de pai. Agora nós vamos ouvir a oração de uma mãe, e tudo que uma mãe quer é que seus filhos sejam abençoados e salvos. Abençoe essas crianças com uma oração de mãe. Estou falando para uma mãe orar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, em Isaías 49, verso 15, que não existe amor maior depois do amor de Deus do que o amor de mãe. A Bíblia diz que uma mãe é o amor mais intenso, mais protetor, mais próximo do amor ágape, do amor divino. Pode orar, irmã. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença neste momento, Pai. Nós queremos interceder por cada criança que está aqui presente nesta noite. Pai, com amor, com paixão, aleluia, com carinho, Senhor, nós Senhor. Oramos e clamamos ao Senhor. Glória Pai. a Deus. Nós vivemos em um mundo mau. É verdade, nós vivemos, Senhor, em um mundo que jaz o maligno, Sim, Senhor. Senhor. Nas ruas, Pai, nas verdade. escolas. Não temos paz, Senhor. Só em Ti, Deus. Nós aleluia. Oramos, intercedemos, Pai. O profeta nos ensina isso, orar com amor, com sentimento. Por isso nós te pedimos que proteja as nossas crianças. Senhor, ajuda cada uma em cada fase que elas estão. Nós oramos e clamamos e confiamos em Ti, Senhor. Que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar. Senhor, as amizades, Senhor. Pai, nas escolas. Senhor. Nós não podemos acompanhar em todos os momentos, mas o Teu Espírito Santo, Pai, na vida, no coração de cada uma delas, Pai, fará o trabalho por nós. Por isso nós oramos, intercedemos e
cremos que o Senhor está no controle de Sim, todas as Senhor, coisas. sim, Pai. Nada foge do teu controle. Por isso que nós faremos, Pai, a nossa parte. Nós faremos a nossa parte, contamos com o Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Pai. Nós vamos ensinar elas o caminho em que elas devem andar. Glória ao Teu nome, Pai. O Senhor cuidará Pai. do resto, e por isso nós cremos e confiamos em nome do Senhor Jesus Glória Cristo. a Deus. Amém, Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso para Jesus, irmão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão Cleito, faz uma oração agora pelos pais. Só pelos pais. Grande Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Senhor, dê sabedoria, Pai, cada pai aqui presente, Pai. Sim, que venha, Senhor Pai. Deus, ser exemplo para os Teus filhos, ó Deus. Sim, que eles venham ser Senhor. amigos, Senhor, companheiro para os Teus filhos, ó Pai. Que ele venha ser exemplo de cristão, ó Senhor. Como o pastor falou, ó Deus, os nossos filhos, Senhor Deus, tem nós como exemplo, Pai. Nos transforma a cada dia, Pai. Nos ajuda a vencer todo o mal, ó Deus, para ser exemplo para nossos filhos, ó Deus. Oh, meu Pai Celestial, eu te agradeço pelo Pai que eu tenho, ó Deus, que me criou na disciplina do Senhor, ó Pai, e hoje estou aqui pela honra e glória do Teu nome, ó Pai, e me ajuda a ser assim com meus filhos, ó Pai, ajuda cada pai aqui a ser assim com Teus filhos, ó Pai, existente, orando, buscando para os Teus filhos, ó Deus. Eu tenho certeza, ó Pai, cada um no seu tempo vai estar aqui presente, ó Deus. Eu sei que o Senhor tem guardado cada um desses que saíram da igreja, que estão desviados, ó Pai. Eu sei, Pai Celestial, que cada pai clama por Sim, Teus filhos, Senhor. ó Deus. Mas eu sei também que tem anjos acampados ao redor deles, glória. cuidando e zelando por eles, ó Pai. Sim, porque é uma Senhor. alma protegida pelo Senhor. Como eu tenho 2 filhas fora do Teu caminho, ó Pai, eu sei que ela vai estar aqui presente um dia, ó Deus. Eu tenho certeza do Teu milagre, ó Deus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer, ó Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por ser um Pai tão bom e tão zeloso, Sim, Pai. Senhor. Muito obrigado, Sim, Senhor, por Senhor. tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Jesus.